um posicionamento diante de Deus. Eu creio nisso, refletindo a glória de Deus. Quando a gente vive em Cristo, quando a gente coloca Jesus em primeiro lugar, gente, nossas prioridades mudam. A gente não vive mais para nós mesmos, a gente vive para agradar a Deus e cumprir a vontade dEle. O que você está querendo agradar? Mesmo? Querendo cumprir a sua vontade? O que Deus quer para mim e para você? Deus não quer melhorar a sua vida, Deus quer transformar a sua vida. Ele transformou Saulo em Paulo, Ele transformou Pedro, um pescador de peixe, em um pescador de homens. E Ele quer transformar a sua vida a partir de agora. Não aceite mais que o Senhor Jesus melhore sua vida. Se posicione e fala: Senhor, eu quero ser transformado. Ah, mas eu já tenho 20 anos de crente. Irmãos, tem gente com 20 anos de crente, 30 anos de crente, que não se converteu ainda. O próprio Pedro, que andou com Jesus, Jesus olhou para ele e falou assim: ó, quando você se converter, Pedro, ele andou com Cristo. E você, ó, quando te converteres. Então tem muita gente que está andando até com Jesus, está vindo na igreja, está tomando santa ceia, está sendo dizimista fiel, mas ele não se converteu. Ele pode de repente estar convencido, mas não convertido. Você foi convencido de algo, mas não houve uma conversão autêntica na sua vida. E esse é o desafio que nós temos para hoje. A gente tem que entender que a gente não pode querer melhorar as coisas. A gente tem que crer que nós seremos transformados e não melhorados. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus. O Ministério do Louvor pode subir. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. O Espírito Santo está falando muito comigo aqui. O que você precisa ser transformado? Joga fora esta palavra. Tira essa palavra do seu vocabulário que você precisa melhorar. Eu estou precisando melhorar. Não! Você precisa de transformação. Você precisa de cumprir aquilo que você fala. Você precisa ser íntegro nas suas palavras, nos seus pensamentos. Você precisa orar mais a Deus, não pensando em você mesmo, mas pensando no propósito, naquilo que Deus tem. Lembre daquelas pessoas que estão falando mal de você, querem te destruir, querem te arrebentar. Ore por elas e abençoe elas e libere perdão. Somente assim a transformação de Deus virá sobre as nossas vidas. Nós vamos poder dizer: Senhor, nós somos vitoriosos. Agora nós falamos: vitorioso, eu sou vitorioso. Essa vitória, lembra? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Eu só posso ser vencedor se eu entender que a vitória que eu tenho, que a vitória que eu recebo vem de Deus. Qual que é a vitória que você precisa vencer para ser transformado? Vou falar uma coisa para você. Olha para mim aqui um pouquinho aqui, olha para mim aqui. Pedro foi o único homem que andou sobre as águas que se tem notícia depois de Cristo. Pedro tinha tinha 12 no barco. Somente Pedro teve coragem de descer do barco e encontrar Jesus nas águas. Porque ele viu Jesus na madrugada e falou assim: é um fantasma. Ele falou: não, sou eu. Aí Pedro falou assim: se é o Senhor, me chama que eu vou aí agora. E Jesus falou: vem. A Bíblia fala que no meio do caminho, Pedro andando sobre as águas, no caminho veio o vento, veio o medo, veio o temor, veio os problemas, veio a dificuldade. Quando ele começou nisso, ele começou a afundar. Jesus estende a mão para ele e fala assim: homem de pequena fé, por que duvidastes? Toma Pedro pela mão. Sabe o que não contam no final? Sabe o que a maioria dos pregadores não contam no final? Que Jesus pega, toma Pedro pela mão, ergue Pedro, e naquele momento ali, os dois juntos, de mãos dadas, eles vão caminhando até o barco, e chega lá. As pessoas só chegam e só lembram quando Pedro afunda, mas esquece que Cristo pegou pela mão e falou: eu vou te andar, vou te levar, e você vai comigo até o final.
Lembre-se disso. Sabe por que você está afundando? Sabe por que os medos estão te derrubando? Sabe por que as mágoas e as feridas estão te destruindo? Porque você não está entendendo que você vai ter que segurar na mão de Jesus. Pare de confiar em você mesmo e confia naquele que te estende a mão nessa noite, que é Jesus Cristo. Está falando: meu filho, minha filha, a sua fé é pouca, mas segura na minha mão aqui agora, que eu vou contigo até o final, e eu e você, nós vamos andar sobre as águas. Mas para isso você tem que tomar a decisão, você tem que descer do barco, você tem que falar: Senhor, eis-me aqui. Sempre a palavra foi essa: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele andou sobre as águas. Pedro foi o único corajoso. Tem corajoso aqui nessa noite, amém? Tem corajosas aqui nessa noite, amém? Quando você toma uma atitude, você toma coragem, a vitória de Deus vem sobre a sua vida, aleluias. Levante suas mãos aos céus agora. Obrigado, Jesus, porque nós reconhecemos que a tua graça, que a tua misericórdia nos acompanha nesta noite, e nós não precisamos melhorar de dia. Nós precisamos ser transformados de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Precisamos ser transformados de dentro para fora. Precisamos ser transformados, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, e esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé é a vitória que vence o mundo, e o vitorioso, Jesus o vitorioso, está aqui. Ele está aqui desde o começo, desde o princípio, e Ele nos diz nessa noite, eu quero te transformar. E nós recebemos essa palavra no nome de Jesus. Você pode dar um forte aplauso a Jesus Cristo, Igreja do Senhor. Aleluia! Glória a Deus.